Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. E nós estamos meditando a respeito da nossa identidade como servos de Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar então do chamado do servo. Na segunda parte aqui da autodescrição de Paulo, quando ele diz que foi chamado, e no seu caso em particular, ele fala que foi chamado para ser apóstolo. O verbo chamado, ele está na voz passiva, indicando que alguém fez este chamado. Obviamente, esse alguém é Deus. Portanto, Paulo está dizendo que foi chamado por Deus para ser apóstolo. Os escravos romanos a quem Paulo se compara em Romanos capítulo 1, versículo 1, como nós vimos ontem, sempre tinham trabalho na casa dos seus senhores. Os trabalhos variavam de tarefas caseiras e funções de significativa responsabilidade. Assim, quando Paulo então se apresenta como servo de Cristo Jesus, ele tem em mente o seu chamado, o trabalho ou a função específica a que ele foi designado. Sabemos disso porque ele continua a se expressar falando de sua missão, ele fala do seu papel como aquele que foi chamado e comprado por Jesus Cristo. Hoje, as pessoas que trabalham em ministérios cristãos de tempo integral também dizem que foram chamadas para este ministério. Posso falar a respeito do meu chamado e do meu ministério de ensino. O ministro, seja em uma igreja ou no campo missionário, seja em um ministério paraclesático, deve sempre acreditar que foi chamado por Deus para essa posição. Nós precisamos olhar que hoje o Senhor continua chamando, né? Ele tem um chamado. Ele tem um chamado para nós. Hoje nós precisamos, em certo sentido, né, entender que os ministros são verdadeiros e legitimamente chamados por Deus para o seu serviço. Então, nós fomos chamados com uma função específica, como nós vimos ontem. Nós podemos ver por meio de um texto muito importante, Salmo 139, 16, que diz assim: no teu livro, os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Davi aqui estava dizendo que Deus tinha um plano para ele antes mesmo dele nascer, e que ele executaria dia a dia por toda a sua vida. O que valia para Davi também vale para nós. Deus, ele destinou uns para mecânicos, outros para professores, alguns para missionários, e ele mesmo conduzirá as circunstâncias, os acontecimentos de nossa vida que acabarão resultando na vocação para a qual ele nos chamou. Acredito, entretanto, que todo cristão deve ter o privilégio de dizer: eu fui chamado por Deus para exercer essa vocação. E exercendo essa vocação, eu estou servindo a Jesus Cristo ao servir as pessoas com essa vocação. Isso vale tanto para alunos do ensino fundamental, como para os famosos cirurgiões, ou para um missionário pioneiro que sirva em qualquer área remota do planeta. Esse pensamento ele deve dar um senso de dignidade para todo o trabalho realizado debaixo da terra, qualquer que seja ele. Ele pode e deve nos motivar a executar o nosso trabalho da melhor forma possível. A palavra de Deus diz: quer comamos, quer bebamos, façamos todas as coisas para a glória de Deus.
Isso deve ser a motivação do nosso coração. Devemos ser perseverantes na execução de nossas tarefas, quando elas se tornarem difíceis ou não, quando elas nos proporcionam satisfação pessoal ou não. Por último, em relação ao chamado ao serviço de todo cristão no corpo de Cristo também. Em 1 Pedro 4,10 nós lemos: servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Então, levando em conta esse contexto, Pedro ele está dizendo que todo crente tem um dom espiritual, com o qual ele serve a igreja local ou em outros ministérios. Podemos entender isso como uma função, como um papel a ser desenvolvido no corpo de Cristo. Cristo comprou cada aspecto da nossa vida. Desse modo, se nós pertencemos a Ele, não apenas com respeito à nossa vida na sociedade em geral, mas também as nossas vocações, nossos dons, nossas habilidades, nossos talentos também dizem respeito à nossa vida no corpo de Cristo. Então, se Deus governa toda a nossa vida, Ele governa em todas as áreas. A ideia de que cada um de nós tem um dom espiritual, principalmente para usar no corpo, é geralmente aceita entre os cristãos evangélicos, mas nem sempre é enfatizado. Por causa disso, temos um grande número de consumidores cristãos, pessoas cujo envolvimento se restringe apenas em frequentar os cultos dominicais e, portanto, não podem honestamente se identificar como servos de Jesus Cristo, na dimensão espiritual da vida e desse chamado. Está além do escopo de nós chegarmos, no final de todo esse assunto a respeito de sermos servos de Cristo, mas é suficiente a gente pensar a respeito disso e dizer que sobre servir a Cristo, sobre o nosso chamado no local de trabalho diário, se aplica em princípio ao exercício dos nossos dons também no corpo de Cristo. Então, todos nós recebemos dons, e dom é presente. E a palavra de Deus diz que nós devemos usar para o aperfeiçoamento dos santos no corpo de Cristo. A identificação do dom espiritual de uma pessoa geralmente é feita experimentando diferentes funções, tais como ensino, administração, hospitalidade e misericórdia. Mas certamente todo cristão, com as possíveis exceções dos que são muito jovens ou novos na fé, devem ter o privilégio de poder dizer: eu sei qual é o meu dom espiritual e pela graça de Deus, então eu sou capaz de exercê-lo. Lembrando que eu sou um servo chamado para servir aos outros com o dom que eu recebi do Senhor. Amados, que Deus abençoe você. E amanhã nós continuaremos meditando a respeito, então, de por que Paulo fala que ele foi separado para o Evangelho de Deus. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Até lá!